Solidão, isolamento, muito provavelmente eu e você escolhemos isso. Em grande medida a gente faz isso por opção. Nem sempre, mas às vezes a gente faz. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário. Tudo isso é muito importante para mim, para o canal. Mas quando você faz isso, isso é legal para você também, porque você se torna um pouco proprietário desse espaço na internet. Se você gosta de Bíblia, de teologia, esse aqui é o seu lugar. Confira se você está de fato inscrito, porque aqui a gente tem vídeo de Bíblia, de teologia, todos os dias. Hoje não é exceção, e eu queria falar, à luz do texto bíblico, um pouquinho a respeito de solidão. Para isso, eu conto com a ajuda da Bíblia 365. Sim, todos os dias a gente faz um estudo a partir de um texto que ela sugere para aquele dia. Hoje eu gostaria de ler com você, no livro de Provérbios, o capítulo 18, o primeiro versículo. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Muito bem. Viver isolado, essa questão da solidão, a gente geralmente relaciona essa questão com um ânimo, um estado de espírito, algo às vezes afetivo, sentimental. Aquela coisa que a gente diz até como uma espécie de clichê, de pessoas que vivem no meio da cidade, no meio de milhões de pessoas e com tanta gente em volta, se sente sozinha. E claro, isso acontece, isso é real, isso é uma parte da experiência humana que é especialmente importante de ser bem descrita e levada em consideração no contexto cada vez mais urbano que a gente vive. Então é claro que isso é importante. Agora, o proverbialista traz para nós aqui uma perspectiva adicional a respeito do isolamento e da solidão. Um outro olhar para um outro tipo de circunstância, para um outro tipo de pessoa, que pode ser você, que posso ser eu, tá? E que pode ser aquela pessoa que sentimentalmente se sente sozinha também, ou pode ser alguém super cheio de amigos, que é o isolamento intelectual, a solidão cognitiva. Eu poderia dizer aqui o individualismo epistêmico, ou aquilo que na filosofia a gente convencionou chamar uma excessiva autonomia subjetiva, que é a aposta absoluta da modernidade e da hipermodernidade. Tá? Agora você falou difícil pra caramba. Eu vou explicar. Aqui o proverbialista está falando de gente que escolheu pensar isoladamente. Escolheu ser sábio por si só. Escolheu achar que ele, sozinho, distante do resto do mundo, dá conta de saber tudo o que é preciso saber. Quem vive isolado preocupa apenas consigo e rejeita o quê? Todo bom senso. É um isolamento diferente daquele isolamento de alguém que está se sentindo sozinho. É um isolamento por opção, e um isolamento por opção que tem uma raiz e uma consequência aqui na cabeça. Eu não quero te ouvir. O que você vai falar me atrapalha. Então eu não ouço mais ninguém e rejeito o bom senso. Eu não estou rejeitando carinho, eu não estou rejeitando amor, eu não estou rejeitando bons momentos de festividade. Ou seja, uma pessoa plenamente abastecida dos seus recursos afetivos do ponto de vista social, alguém que, de repente, você nunca vai dizer que é um solitário, aqui dentro da cabeça a pessoa está vivendo em isolamento. E eu queria levantar 3 maneiras que uma pessoa pode sucumbir a esse isolamento intelectual. Podem existir mais do que essas 3, mas eu penso imediatamente nessas 3
quando eu imagino alguém que, diante dos conselhos, das opiniões diversas, das outras perspectivas, escolhe se fechar. A primeira e mais óbvia é o arrogante. É o cara que acha que dá conta de tudo sozinho mesmo. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso pensar, o que eu enxergo a respeito do mundo é a visão verdadeira e o resto do mundo é idiota, o resto do mundo é imbecil, ou o resto do mundo não consegue enxergar tão bem quanto eu. Então, o primeiro isolacionista, ele é o arrogante, que acha que enxerga tudo melhor do que os outros. E então ele vai viver esse isolamento cognitivo apostando na sua própria capacidade. E então, ao fazer isso, ele rejeita o bom senso alheio. É uma maneira de sucumbir a esse isolamento cognitivo. A segunda maneira é o inverso. É a pessoa que tem muita dificuldade com a autopercepção. É a pessoa que acha que é mais limitada do que ela realmente é. É a pessoa insegura, a pessoa que tem uma percepção da sua própria capacidade cognitiva muito prejudicada, seja pelo seu histórico, seja porque ela se deixou levar por pessoas que a depreciaram, seja por eventos traumáticos na sua vida. Ela acha que ela é burra. E ao achar que é burra, ela passa a viver num isolamento cognitivo, não porque ela imagina que os outros são piores do que ela, mas porque ela imagina que não tem condições de acompanhar o resto das pessoas. Esse assunto aí é demais para mim. Eu não vou dar conta. E então, enquanto as pessoas estão conversando a respeito de assuntos sérios, discutindo a respeito de assuntos sérios, buscando se tornar mais conhecedoras, mais capazes, mais cultas ou capacitadas para desempenhar um determinado trabalho, essa pessoa ela vive um isolamento das ideias alheias simplesmente porque ela chegou à conclusão de que é muito dolorido se deparar com essas ideias alheias e não compreender. E se esse é o seu caso, eu queria te dizer o seguinte: todo mundo tem momentos nos quais a compreensão escapa. Todo mundo lê livro e passa a página e parece que não li nada. Todo mundo. Todo mundo tem que voltar na leitura de vez em quando porque não conseguiu entender o que estava ali. Todo mundo tem limitações. Um é melhor na parte matemática, o outro é melhor em texto, o outro lida bem com áreas da sutileza cognitiva. E então, se você está nessa de que todo mundo é melhor do que você, cara, todo mundo tem os seus problemas. Todo mundo tem os seus problemas. Da década de 80 para cá, fala-se muito em tipos diferentes de inteligência, o que tem lá o seu mérito, porque as pessoas são diferentes entre si, elas têm habilidades diferentes. Eu gosto de falar que eu vejo com mais facilidade tipos de burrice. Por quê? Porque todo mundo é ruim em alguma coisa. Todo mundo erra em alguma coisa com frequência. Então esse é o segundo jeito de alguém cair nesse isolamento cognitivo. A terceira forma de sucumbir a esse isolamento cognitivo é a seguinte: a questão não é nem arrogância, nem falta de autoestima, é preguiça. Existe também. Preguiça intelectual. Então, o bom senso ele vem e você sabe que ele vai dar trabalho. Você sabe que o caminho que o bom senso vem das outras pessoas é um caminho que vai te fazer caminhar uma estrada mais longa.
vencer inimigos mais trabalhosos de serem vencidos. E eventualmente isso vai fazer com que você rejeite esses conselhos que te ensinam um caminho mais difícil, sólido, seguro, o caminho correto, mas difícil. Então você tem aí arrogância, você tem aí uma percepção muito ruim de si mesmo e você tem a preguiça. Essas três coisas, elas isolam a gente do ponto de vista cognitivo de uma maneira que faz com que todo bom senso vá embora. Eu gosto de lembrar que nem na cruz Jesus se isolou. Até na cruz Jesus tinha uma boa conversa com os bandidos ao seu lado, ou dizendo ao discípulo amado João, cuida da minha mãe, mãe, cuida de João, ele é o teu filho agora. É perfeitamente possível estar cercado de um monte de gente, mas aqui dentro só funciona a nossa cabeça. Esse era o recado que eu tinha para hoje. Abra a cabeça, ouve as pessoas, não viva isoladamente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.